Bom dia, hoje é 1º de fevereiro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvi num Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes, para a felicidade geral aí dos memes da internet. Acabou janeiro, esse grande surto coletivo que vocês tiveram aí, de que falando, janeiro não acaba nunca, não sei o quê, sendo que ele teve o mesmo tempo de duração que todos os outros janeiros na história dos janeiros. A primeira notícia de fevereiro que eu gostaria de compartilhar com vocês é que Arezzo e Grupo Soma renegociam fusão que poderia criar uma gigante com 12 bilhões de reais em receitas. Sabe você e aquele seu ex que vivem trocando mensagens, seu ex-contatinho, que nunca deixou de ser um contatinho, porque é possível ser um ex-contatinho? Não! Então sabe você esse seu contatinho eterno que ficam trocando mensagens no Instagram? É tipo Arezzo e o Grupo Soma. Me explico mais pra frente. O Federal Reserve manteve a taxa de juros pela 4ª vez consecutiva e diz que ainda não é hora de fazer cortes, como era amplamente esperado. Também vamos falar sobre por que o Mercado Livre assinou o acordo de naming rights para o estádio do Pacaembu, tornando cada vez mais próxima a realidade daquele vídeo do Porta dos Fundos, em que todas as estações de metrô e todas as coisas do universo terão o nome de uma marca em algum momento. E também, pela primeira vez no ano, a gente vai falar sobre ela, Taylor Swift. Eu me segurei, viu? Até fevereiro não falei sobre ela. A gravadora dela, Universal Music, e o TikTok não chegaram a um acordo. E as músicas podem ter que deixar o app. Se você tá afim de ouvir mais fofoquinhas econômicas e de negócios, é só seguir a Bloomberg em todas as redes sociais. Também seguir o canal do Zap Zap, cujo link está aqui na descrição deste podcast. E vamos às notícias. Uma vez eu fiquei 2 anos falando com uma pessoa via redes sociais. E nos vimos uma vez. E nunca mais nos vimos. Tá mais ou menos assim as negociações da Arezzo e do Grupo Soma, que estão avaliando uma fusão, segundo um fato relevante divulgado na tarde desta quarta-feira. Esse negócio, se confirmado, poderia criar uma companhia de cerca de 12 bilhões de reais em receitas, muito mais do que o meu potencial namoro com este ex-contatinho, que geraria somente um relacionamento tóxico. O grupo calçadista informou que a possível associação poderia envolver a unificação das bases acionárias em uma única companhia com governança compartilhada. Segundo o documento, a companhia está em entendimentos com o Grupo Soma, em que ambos avaliam uma possível associação. O Grupo Soma, que é dono da Animale, da Farm e de outras marcas, também confirmou as conversas em outro fato relevante, em que destacou a não assinatura de documentos. Não se pode confirmar que a operação de fato se realizará, segundo o Grupo Soma. A informação foi noticiada inicialmente pela concorrência mesmo, pelo portal Neofeed. O atual CEO da Arezzo, Alexandre Birman, seria o CEO da companhia combinada, enquanto Roberto Jatahy, do Grupo Soma, seria o CEO da unidade de negócios de vestuário feminino. A B3 chegou a suspender a negociação com as ações da Arezzo, que dispararam mais de 15% devido à iminente divulgação do fato relevante. A Arezzo já atua no segmento de vestuário após a aquisição das marcas reserva, mas não voltadas principalmente para o público masculino. Mas que são voltadas principalmente para o público masculino, perdão. Já as marcas do Grupo Soma, como a Animale, a Farm e a Foxton, são dirigidas ao público feminino, além da Hering, da Fábula, da Cris Barros e da Maria Filó, em uma plataforma de 15 brands. A piadoca sem graça aí sobre relacionamentos que nunca chegam a dar certo é que essa não é a primeira vez que as empresas tentam uma aproximação. Em 2021, as duas companhias decidiram dar uma agitada aí nos plantões jornalistas no meio da pandemia e chegaram a discutir uma fusão sem chegar a um acordo definitivo. O Comitê Federal de Mercado Aberto, o FONC na sigla em inglês, do Federal Reserve, decidiu manter inalterada nesta quarta-feira a taxa de juros dos Estados Unidos, no patamar de 5,25 a 5,5 ao ano. A expectativa de uma manutenção, a 4ª consecutiva, era consensual entre os economistas de Wall Street. E, depois de fazer a escalada de notícias do início deste podcast, que eu me lembrei que hoje justamente é uma super quarta, o dia em que o nosso Banco Central brasileiro também anunciou taxa de juros. Em minha defesa, eu estava gravando o episódio antes da decisão sair.
mas agora ela saiu. O Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central do Brasil, cortou a taxa básica de juros da economia em 0,5 ponto percentual. Agora, a taxa Selic passa a ser de 11,25% ao ano. Este é o quinto corte desde que o ciclo de alívio monetário começou em agosto de 2023. A decisão entre os membros do comitê foi unânime. Vejam vocês a diferença. Enquanto os Estados Unidos podem ou não começar a cortar a taxa de juros em março ou talvez até em maio, nós já estamos na nossa quinta consecutiva. Lá nos Estados Unidos, no comunicado que foi divulgado junto com a decisão, o FONC afirmou, que os diretores avaliam que os riscos de alcançar as metas de emprego e inflação estão se movendo em direção a um melhor equilíbrio, mas que o cenário ainda requer atenção. Em coletiva de imprensa logo após a decisão, o presidente Jerome Powell disse que os juros devem cair ainda neste ano, caso a dinâmica atual se mantenha na mesma toada. Se a sua casa fosse ser batizada com o nome de uma marca, qual seria? Como seria o nome da sua casa? Minha casa seria Mojo Dojo Nike House, porque eu achei que combinou. Mas poderia ser Adidas House também, né? Enfim. Você me entendeu. Qual é a marca que você consome, que você gostaria que fosse patrocinado, que patrocinasse a sua vida? Porque o Mercado Livre informou nesta quarta-feira ter fechado um acordo de naming rights do estádio do Pacaembu de São Paulo, que agora passa a se chamar Mercado Livre Arena Pacaembu. O contrato tem prazo de até 30 anos e os investimentos podem superar R$1 bilhão, segundo o Mercado Livre. De acordo com a empresa, a parceria com a Alegra Pacaembu, que é a concessionária responsável pela operação do complexo, prevê exposição de marcas, espaço de mídia e benefícios que envolvem os negócios do Mercado Livre. Enquanto isso, o Mercado Pago será o meio de pagamento oficial do complexo esportivo. Acordos de naming rights nos estádios brasileiros têm ficado mais comuns na última década, desde a inauguração do Allianz Parque em 2014. O antigo estádio Palestra Itália, ou Parque Antártica, do Palmeiras, recebeu o patrocínio da seguradora de mesmo nome depois de passar por uma reforma. Mais recentemente, o estádio do Corinthians, se a Isabela Flashman estivesse aqui, ela gritaria "Vai Corinthians", mas eu sou isenta, também em São Paulo, passou a se chamar Neoquímica Arena em 2020. E o Clube São Paulo fechou em dezembro um acordo com a Mondelez para o estádio do Morumbi, que passou a se chamar Morumbis. Temos que dar um crédito aos são paulinos. Morumbis é um excelente nome. Outros estádios com naming rights no país incluem a Liga Arena, do Clube Atlético Paranaense, Arena MRV, do Atlético de Minas Gerais, e a Itaipava Arena Fonte Nova, do Clube Bahia de Salvador. O complexo do Pacaembu, em obras desde o segundo semestre de 2021, será reinaugurado em fases, a partir da primeira fase, metade deste ano. Um edifício multifuncional de 9 andares está em construção. Em 3 dos seus pavimentos funcionará um hotel em parceria com a U-Music Hotels. O edifício terá ainda um centro de eventos e convenções para até 8.500 pessoas. O prédio ainda contará com um centro de medicina esportiva, um hub de empreendedorismo e uma unidade da Galeria Contínua, uma das mais importantes galerias de arte contemporânea do mundo. O complexo Mercado Livre Pacaembu terá também restaurantes, cafés, bares, lojas e escritórios. Bacana, várias notícias importantes, porém... Ai, bati minha cabeça. TikTok pode ficar sem a música de milhares de artistas da Universal Music Group, incluindo ela, Taylor Swift, já que as negociações para estender um acordo de licenciamento chegaram a um impasse. A UMG, uma das principais editoras de música do mundo, emitiu uma carta aberta na terça-feira criticando o TikTok de propriedade da ByteDance por supostamente oferecer condições injustas e ameaçar o sustento dos artistas com a sua adoção de inteligência artificial. A plataforma de vídeo respondeu acusando a UMG de priorizar a ganância em detrimento dos interesses de artistas e compositores. Ah, a gente adora uma briga corporativa. Os termos existentes entre a Universal, que conta não somente com ela, Taylor Swift, como com Drake, entre os artistas e seus selos, e o TikTok expiram nesta quarta-feira. E sem um novo acordo, a Universal pode retirar o conteúdo dos seus artistas da plataforma. Embora o TikTok represente apenas 1% das vendas da Universal, a sua oferta de renovação foi inferior ao acordo anterior,
muito abaixo do valor de mercado justo e não reflete o seu crescimento exponencial, segundo a própria Universal. Já o TikTok, abre aspas, apesar da narrativa e retóricas falsas da Universal, o fato é que eles escolheram se afastar do poderoso apoio de uma plataforma com bem mais de 1 bilhão de usuários, que serve como um veículo de promoção e descoberta gratuito para os seus talentos. Fecha aspas. A adoção de ferramentas de inteligência artificial pelo TikTok para gerar conteúdo, incluindo seu próprio Creative Assistant, é uma grande ameaça aos direitos dos artistas, segundo a Universal. A plataforma social exige, abre aspas, um direito contratual que permitiria que esse conteúdo diluísse massivamente o pool de royalties para artistas humanos, em uma ação que não passa de patrocinar a substituição de artistas por inteligência artificial. A Universal diz que o TikTok retirou a música de alguns artistas menos conhecidos que ela representa da plataforma, mantendo estrelas de alto perfil a bordo como uma jogada de intimidação durante as negociações. Vem aí, mais uma briga. Ai, 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 me gusta. Chegamos ao final de mais um podcast. É impressionante como ultimamente eu tenho falado bastante, aí quando eu vou ver, não falei tanto. Achei que tinha ficado mais tempo aqui tagarelando. Lembrando que você sempre pode deixar seu comentário, sua opinião, sua pergunta, sua qualquer coisa aí na caixinha de comentários do Spotify, que fica dentro do seu player no seu celular. Você não o encontra no computador, apenas no celular. E o Gabriel faz uma pergunta muito importante. De 0 a 10, quanto eu gosto do João? Eu gosto tanto do João que eu comprei um ingresso pro show dele e eu não fui. Fique aí, avalie se eu gosto ou não. Eu comprei o ingresso, mas eu não fui no show. O João Vitor Batiste pede para falarmos sobre as redes de academia que estão na bolsa, já que eu prefiro enriquecê-las antes do CrossFit. É um bom assunto, vamos falar. Lembrando que temos uma entrevista com o CEO da Smart Fit, o Edgar Corona, lá no YouTube, feita por mim mesma. Eu que me chamo Ana Carolina. E é isso aí. Então, acabou. Era tudo que eu tinha para dizer hoje para vocês. Uma boa quinta-feira aí para todos e até amanhã.